E hoje nós vamos estar dando prosseguimento ao capítulo de número 2 do livro de Tiago, falando sobre mais dois temas muito desconfortáveis, que vão trazer para nós aquela ênfase na transformação, na mudança, na nossa prática de fé, porque nós precisamos entender que Deus exige de nós um comportamento diferente do mundo. Não adianta você querer ser a mesma coisa, ser a mesma pessoa, ser igual. A Bíblia fala que até dentro da própria igreja existe o trigo e o joio, ou seja, primeiro você tem que sair do mundo, e depois que você sair do mundo, já estiver dentro da igreja, ainda assim você tem que se esforçar para ser trigo e não joio. Ou seja, nem estar dentro da igreja é para te trazer conforto e comodismo, porque estar na igreja ajuda você a tomar as decisões certas, mas é a sua decisão e o seu comportamento que vai demonstrar se a sua presença aqui dentro da igreja é só de corpo presente ou é de coração, porque você vive na prática aquilo que você aprende quando você passa por essa porta. De nada adianta nós queremos agir da mesma forma. Malaquias é quem vai dizer no seu livro que nós veremos outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E olha o que é que Tiago ensinou no capítulo de número 2. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo de número 2, nós vamos iniciar falando sobre algo muito interessante, que de fato é muito confrontador para nós, que é sobre acepção de pessoas. Diga misericórdia. Eu nem comecei a pregar, mas eu já te adianto que vai ser aquelas palavras de aleluia, de você dar aleluia, porque é conserto, é correção. Essa palavra sobre acepção de pessoas, eu tenho como propósito aqui hoje pelo Espírito Santo, te corrigir não apenas do ponto de vista de você tratar os outros com acepção de pessoas, mas de você também não querer ser tratado diferente, não querer ser tratado de maneira melhor, seja por um cargo, seja por uma posição que você possui, porque você pode ser doutor, você pode ser famoso, você pode ser rico, mas isso é quando você passa por essa porta, porque quando você entra da porta para dentro, todos nós somos iguais diante de Deus, nós somos irmãos em Cristo, independente de qualquer status ou título que nós possamos carregar, até dentro da igreja mesmo. E olha o que é que Tiago nos ensina no capítulo de número 2, dos versículos 8 a 11. Vamos ler Tiago, capítulo de número 2, versículo 8 a 11. Eu já quero iniciar lendo esses versículos que são a pauta para o nosso primeiro bloco de mensagens sobre acepção. E olha o que é que Tiago fala, ele diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, também se torna culpado de quebrá-la inteiramente. Somente até aqui. Bom, queridos, quando nós falamos sobre acepção de pessoas, se você for procurar a tradução literal da palavra acepção, a palavra acepção significa aceitar pela face, ou seja, aceitar pela aparência. E eu não sei se você já passou, assim como eu, pela grande surpresa de julgar as pessoas por uma aparência e achar que pela aparência elas eram maravilhosas, e quando você conheceu um pouco mais próximo, você percebeu que elas eram um sepulcro caiado, cheio de podridão do lado de dentro. E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente às vezes olha para uma pessoa, para o estilo dela, quando você olha para a forma com que ela às vezes se veste, e você fala: meu Deus, aquela pessoa é problemática. Já pensou a gente julgar uma pessoa problemática só pela roupa que ela veste? Diga misericórdia mais uma vez.
Mas às vezes a gente faz isso. E aí quando a gente se aproxima dessa pessoa, que pela aparência a gente julga que é problemática, quando a gente conhece, a gente percebe que é uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa generosa. E é por isso que a palavra de Deus nos ensina. E Tiago foi muito claro em dizer que na casa de Deus, no reino de Deus, no cristianismo, não pode haver favoritismo, não pode haver acepção de pessoas. E eu, é claro, preciso me posicionar em dizer para você que uma coisa é quem você escolhe para ser seu amigo, para colocar dentro da sua casa. Para ser seu amigo e para estar dentro da sua casa, você de fato precisa ter sabedoria ao selecionar. Você de fato precisa ser sábio. Você não vai sair colocando todo mundo dentro de casa, porque aí já seria uma falta de sabedoria, porque a sua família é a sua privacidade. Mas quando a Bíblia fala sobre reino de Deus, sobre pregar o evangelho, desde Marcos capítulo 16, quando Jesus deu as últimas coordenadas para os seus discípulos, ele falou: pregai o evangelho a toda criatura. E sabe o que é que toda criatura significa? Toda criatura. Essa criatura que está aí do seu lado, olha aí para essa criatura do teu lado, do lado direito. Você está vendo essa pessoa? Ela pode ser estranha, mas é seu irmão, é sua irmã na fé. Ela pode ser mais bonita que você, ou você pode olhar para ela e achar isso, aquilo, outro. Mas eu quero dizer que independente dos estilos, independente da nossa raça, da nossa cor, independente do nosso status, todos nós somos filhos do mesmo Deus, caminhamos para o mesmo céu, somos salvos pelo mesmo sangue de Cristo. Ou seja, não compete a nós fazermos acepção de pessoas, porque o amor é a causa de nós de fato não tratarmos as pessoas dessa forma. O amor é a causa de nós servirmos as pessoas, independente de quem elas são. Olha o que aqui Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7 fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não estava apegado à condição de ser Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, meu irmão, se Jesus se esvaziou, e se Jesus, sendo o Rei dos Reis, Ele veio à terra para servir, quem você pensa que é alecrim dourado, achando que você nasceu para ser servido, tratando as pessoas no estacionamento com ignorância e brutalidade, como se eles fossem teus empregados? Eles são voluntários que por amor estão servindo a você, e você deveria aprender a servi-los também com a mesma educação e o mesmo respeito. O amor é a causa de nós servirmos. Se tem uma coisa que eu ensino até quando eu vou pregar em eventos corporativos, em empresas, uma coisa que eu sempre falo, que Tiago e o Novo Testamento também nos ensina, é que até na forma de nós tratarmos os nossos patrões, nós devemos tratá-los como se fosse o Senhor. Nós devemos fazer tudo como se fosse ao Senhor. E Tiago, ele é muito incisivo em dizer isso, que nós precisamos aprender a servir as pessoas. Por quê? Porque elas têm algo a te dar em troca? Não, porque quando você serve alguém por algo que ela tem para te dar em troca, isso não é servir, isso é interesse. E está cheio de gente interesseiro. Amigo de verdade não é aquele que está do seu lado só quando você faz tudo o que ele quer. Amigo de verdade é aquele que permanece chamando quando você dá um não para ele e quando você não pode fazer algo que ele quer. Então esse é o amor que Deus espera de nós, no seu reino, na igreja como cristãos. Servir as pessoas, independente de quem elas são. Porque até isso, meu irmão, a Bíblia fala que o Senhor conhece e vê no nosso coração. Se tem uma passagem da Bíblia, que se eu não me engano está em 2 Coríntios, sobre o tribunal de Cristo, que fala, é que as nossas obras serão queimadas no fogo. Quando a gente chegar diante de Deus no céu, tudo que a gente fez, até de bom, vai ser queimado no fogo, para poder Deus perceber e ver e julgar se determinada atitude que a gente fez por amor e para o Senhor, ou foi porque a pessoa tinha algo para nos dar em troca.
Porque tem muita gente que às vezes tem atitudes generosas, mas seleciona as pessoas com quem vai ser generoso. Diga assim, fala Deus. Não, eu vou ser generoso com o fulano, porque o fulano é o fulano. Não aquele doidinho ali, eu não sei nem quem é, não, tenho que ser generoso com ele não. Ele que tem que ser generoso comigo. Se tem uma frase que eu concordo, que rola na internet, que era até para ser um versículo da Bíblia, é aquela frase que diz que uma boa pessoa, que é boa para você, mas não é boa com o garçom do restaurante, ela não é uma boa pessoa. Uma pessoa que às vezes é legal com você, porque você tem algo a oferecer para ela, mas não é legal com quem não tem nada para oferecer para ela, não é uma pessoa legal. Então, pare para se analisar se você de fato é uma pessoa legal, porque Jesus espera que você seja legal. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim, seja legal, viu? Fala assim para essa pessoa, seja menos chato, seja menos chata. Com todo respeito e amor, fale assim, tira essa cara de chata, você está muito chata. Brincadeira, viu? Pelo amor de Deus, não fique chateado não, é só para você rir. O amor é a causa de nós servirmos as pessoas. O amor é a causa de nós aceitarmos as pessoas. Porque se tem uma coisa que a gente aprende na Bíblia também, e que nós precisamos praticar, e Tiago também nos ensina no capítulo 2 do seu livro, é sobre aceitarmos as pessoas. E mais uma vez eu vou desenhar para você que tem déficit de atenção, para você que tem dificuldade de entender, para você que a gente tem que botar na lousa para você entender. Aceitar não é concordar, aceitar não é apoiar, aceitar não é você dizer que a pessoa está certa, aceitar é você respeitar o direito da pessoa de ser quem ela é e de fazer as escolhas que ela quer fazer. Até dentro da família não existe aceitação. E mais uma vez, quem é pai aqui, diga, Jesus me ajuda. Tem alguns santos aqui, o menino é pai, tem um menino aqui de 12 anos aqui do A3 que é pai. A gente, às vezes, eu até acredito que o mundo está desse jeito. Brincadeira, foi porque ele estava dormindo, conversando miolo de pote. Mas presta atenção aqui. Eu até me perdi. Tu vai ver, viu, meninozinho? Tô brincando, mas é verdade, viu? Deixa comigo. Não mande coração para mim não, que agora não vale mais não. Se você conversar de novo, você vai ver. Você vai vir assistir culto sentado aqui do meu lado. Mas preste atenção. Aceitação. Até dentro da família nós precisamos ter aceitação pelas pessoas. Samuel, mas o meu familiar está num pecado. Eu não posso aceitar. Você pode não aceitar o pecado dele. E sabe o que é que você faz? Não é ficar batendo de frente com o pecado dele. Se você é crente de verdade, igual você disse, fecha a sua boquinha e pare de fazer confusão dentro de casa. E vá trancar a porta do seu quarto e orar para ele ser liberto. Em vez de ficar batendo de frente, vai orar por ele. Tu não é tão ignorante para poder afrontar um familiar teu por causa de um pecado. Tu devia ser ignorante assim, é com o diabo que está te usando para poder trabalhar o processo dele. Aceite as pessoas em amor. E quem transforma é o Espírito Santo de Deus. E é isso que Tiago nos fala, que nós devemos aceitar as pessoas, porque o amor também é a causa de nós aceitarmos. E por último, o amor também é a causa de nós não sermos consumidos. A palavra de Deus nos diz que nós não somos consumidos por causa do amor e da misericórdia do Senhor. Sabe, gente, se tem uma coisa na Bíblia que, desde que eu li pela primeira vez, me confrontou, foi a questão de que, com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos de novo. Com a misericórdia que você exerce misericórdia, vai ter misericórdia para você quando você chegar diante de Deus. Mas se você é aquele religioso, legalista, hipócrita, falso moralista, que arrota a santidade, mas é cheio de pecado escondido debaixo do seu terno, eu quero dizer para você, que quando você chegar diante de Deus, Deus vai te julgar nesse nível. Senhor, mas tu não tinha misericórdia? Eu tinha, mas você não teve, então não vai ter misericórdia para você não. Desce para o inferno. É assim que vai ser. Então se eu fosse você, eu aproveitava a chance que você tem de estar vivo, e de ter aceitado a Jesus como Salvador, e começaria a ser mais misericordioso com as pessoas, porque o amor é a causa de nós não sermos consumidos. E Tiago, ele fala isso de maneira muito clara,
quando ele diz no capítulo 2, versículo 12: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Tem uma frase também que o nosso pastor colocou, né, no Eu Vejo da nossa igreja, em que ele fala que ele vê uma igreja que evangeliza com o próprio testemunho da vida das pessoas, e que a coerência da vida e das atitudes falam mais do que as palavras. Não são, né, as suas práticas apenas que te justificam. A gente vai aprender daqui a 2 minutos sobre isso, que é sobre a questão da fé e das obras. Mas o que eu quero dizer para você hoje é: confie na graça e na fé que há em Cristo Jesus para você ser salvo. Mas lembre-se que você será julgado pela forma com que você trata, se você aceita ou se você repele, se você tem misericórdia ou se você condena as pessoas. Mas para isso nós também vamos aprender um pouco mais sobre a fé e as obras, que é um dos meus temas preferidos no livro de Tiago. E eu quero que você preste atenção nisso que a gente vai estar aprendendo agora, acerca da nossa fé em ação. E eu tenho certeza que isso também vai te confrontar muito. Abraão, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Aplausos para Sinara Dantas e Davi Regueira. E agora eu quero compartilhar com você rapidamente acerca sobre mais um tema que Tiago aborda no capítulo 2, que é acerca da fé em ação. São 2 pregações em uma. Não sei se vocês perceberam, a gente se esforçou bastante, até a roupa eu troquei, mas enfim. Olha o que a palavra de Deus fala em Tiago, capítulo de número 2, versículo 14 a 16. Abre comigo a sua Bíblia aí em Tiago, capítulo de número 2, versículos 14 a 16, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, mas não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Hipócrita.
Ou seja, o que é que a palavra de Deus nos ensina aqui no livro de Tiago? Que nós precisamos entender e fazer aquela rápida análise de que a fé sozinha não salva, mas a graça de Deus nos salva mediante a nossa fé, como diz Efésios capítulo de número 2. Mas lá em Efésios capítulo de número 2, que eu quero ler com vocês também, acho importante ler, do versículo 8 a 10, olha o que diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Ei, presta atenção aqui, porque nos mesmos versículos, no mesmo contexto, lá em Efésios, o escritor diz: nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Por que no elemento criativo a gente usou a história de Abraão e do seu filho? Porque Abraão foi conhecido mundialmente, historicamente, como o pai da fé. Mas ele se tornou o pai da fé porque ele não se moveu apenas pela fé, por aquilo que ele dizia de boca. Mas a Bíblia fala que ele chegou ao nível de, em um determinado dia, que Deus chega para Abraão e pede o seu único filho. Ele chegou ao nível de subir o monte para entregar o seu filho a Deus, para sacrificar o seu filho a Deus. Ou seja, é uma fé acompanhada de obras. E o que é que Tiago vem para nos confrontar e para poder nos desafiar e nos provocar? Se você diz que tem fé, mostre a sua fé por meio das suas obras. É por isso que também não condiz para um cristão ele ficar dizendo que ele crê em Jesus com o coração e que não interessa o que ele faz da vida dele. Não adianta você querer ficar justificando o seu pecado através da história de que Jesus só quer o seu coração. Jesus não é açougueiro, Jesus não é cardiologista para querer só o seu coração. Ele quer o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, a sua obediência, o seu testemunho, a sua vida diante dele. É claro que Deus não olha só para a sua aparência, como nós acabamos de aprender no primeiro bloco. Ele olha para o seu coração, mas o mundo olha para as suas obras. Quando a gente fala, creia em Jesus, vamos para a igreja, a pessoa não vai vir para a igreja só porque você chamou ela. A pessoa vai vir para a igreja se ela vê na sua vida transformação de vida. Se ela vê na sua vida que você vive de acordo com aquilo que você prega. É a velha história, é o famoso jargão de você viver aquilo que você prega, porque da boca para fora cada um é o que quer, mas é quando você começa a comprovar com o seu testemunho que você de fato demonstra o nível de conversão que você está. Quando nós começamos a servir a Deus, o que o mundo precisa ver em nós, dessa fé em ação sobre a qual Tiago pregou, é que de fato essa nossa fé em ação nos leva a fazermos boas obras, nos leva a obedecer a Deus e demonstrar. Não tem nada mais hipócrita do que alguém ir à tua casa pedindo comida e você dizer Deus lhe abençoe, com a pessoa com fome, e você tendo comida em casa. A pessoa não está precisando de oração não, ela está precisando de comida. Primeiro você alimenta o corpo, depois você diz Deus abençoe, porque senão você não passa de um hipócrita. Sabe aquela história das pessoas que às vezes querem falar do amor de Deus, mas de uma forma hipócrita? Sempre que a gente vai fazer um trabalho no centro, sempre que a gente vai fazer trabalho com pessoas carentes, que glória a Deus, vez por outra a gente está lá fazendo, alimentando os mendigos das ruas. Antes da gente pregar, antes da gente chegar cantando, louvando, fazendo o culto para eles, primeiro a gente alimenta, primeiro a gente faz a fila do sopão, primeiro a gente distribui as roupas para vesti-los, aí depois a gente fala, ei gente, vamos agradecer a Deus, porque foi Ele quem nos mandou para fazer isso daqui por vocês. Então o que eu e você precisamos entender é que a nossa fé, ela precisa ter uma ação que nos leve a praticar boas obras. Aí Tiago pegou pesado. Eu amo esse versículo aqui, Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago era dos meus, você vê claramente no capítulo 2, no livro inteiro de Tiago, que ele era desenrolado, ele era aquela pessoa direta, clara. E olha o que é que ele fala no capítulo 2, versículo 19.
diz assim, ó, ele pergunta: você crê que existe só um Deus? Quem crê aqui que existe um só Deus? Diga glória a Deus. Aí ele responde: muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem diante disso. Você tem noção do que é que Tiago acabou de falar? Ele comparou um crente sem obras a um demônio. Diga misericórdia. Porque tem gente que acha que só dizer que crê em Deus é o bastante. Quando você diz que crê em Deus, você não está fazendo nada demais, até o demônio crê. Você sabia que o diabo que persegue a gente, que persegue o evangelho, que persegue a Deus, que odeia a Deus, ele também crê em Deus. Até o diabo crê em Deus. A diferença do diabo para nós é que o diabo crê, que estremece, mas não obedece. E nós cremos, trememos diante do Senhor e o obedecemos. Amém, igreja? Agora, se você só crê, que estremece, mas não obedece, eu não vou te chamar de demônio não, quem chamou foi Tiago. Vontade é grande, vem aqui na ponta da língua. A vontade é no corpo todo. Se você crê, mas você não tem uma vida que glorifica a Deus, é difícil. É por isso que às vezes a gente vê uma pessoa tão endemoniada nas suas atitudes. Eu já cheguei a conhecer pessoas que eu até desenvolvi um novo ditado para ela. Eu cheguei a dizer, de acordo com algumas pessoas que eu conheço, às vezes a gente vê na internet alguns cantores do mundo, né? Algumas cantoras que não são nenhuma cantora, é uma entidade. Existem algumas moças, né, que hoje em dia estão fazendo muito sucesso. Enfim, uma começa com a letra A, que não é um ser humano sozinho, não. Você vê que a pessoa está carregada. Tem gente, meu irmão, que não é o demônio que entra nela, não. Ela entra no demônio e deixa o demônio mais endemoniado. De tão terrível que é. E o grande pior é que se você perguntar, a pessoa diz que crê em Deus. E por que a gente está sendo confrontado por Tiago aqui esta tarde? Para poder você lembrar do que Jesus falou nos evangelhos, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muito cuidado, porque a Bíblia fala que nos últimos dias, se possível, até os escolhidos seriam confundidos. Porque tem muita gente que diz que crê em Deus, que serve a Deus, mas não vive o evangelho. Eu não gosto de ficar dando exemplo, usando pessoas. A gente não pode ser tão claro, né, que hoje em dia tudo dá processo. Hoje em dia tudo a gente vai parar no juiz, né? Orem por mim, que eu não sei porque eu estou sentindo que um dia eu ainda vou parar nessa história desse juiz. Porque às vezes a gente olha para algumas situações e não tem como a gente se calar. Mas a nossa fé em ação precisa ser uma fé que nos leva a obedecer e a fazer boas obras. Não é porque a pessoa diz que tem fé, que ela é um exemplo, uma referência para você. Você só sabe que alguém tem fé através das suas obras. Me perdoe se você está achando que essa palavra está muito carnal, natural, humana. Não, é Tiago, é a Bíblia que está nos ensinando. A fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta, é hipocrisia, é falácia. Você dizer que tem fé e não tem obras. Então eu oro para que cada um de nós aqui saiamos vivendo o evangelho. Saiamos desse lugar sendo bênção na vida das pessoas, sendo generosos, sendo amorosos, sendo gentis, ajudando as pessoas. E a outra coisa que uma fé em ação nos leva, é que a fé em ação nos faz ser transformados. Uma fé verdadeira, uma fé genuína, que Tiago prega no capítulo 2, que ela deve ser acompanhada por obras, é uma fé que também demonstra transformação na sua vida. Como eu disse agora há pouco, sabe quando é que o mundo vai ver a diferença na sua vida? Não é através das suas postagens no Instagram, você compartilhando louvor, não. Sabe quando é que o mundo vai ver Jesus na sua vida? É quando ele olhar para as suas obras, para as suas mudanças. A gente fala muito, né? É muito comum a gente falar na igreja, quando a gente vai dar o testemunho, sobre o que é que as pessoas deixam de fazer quando se convertem. Eu me converti e eu deixei de beber, eu deixei de usar droga, eu deixei... E é muito maravilhoso isso. Você deixar algo que não é de Deus. Você se libertar de um vício, de um comportamento errado. Mas Tiago nos provoca a viver algo mais. Tiago não pergunta apenas o que é que você deixou, mas o que é que você agora, uma vez servindo a Jesus, passou a fazer.
eu deixei de fazer o mal às pessoas. E porque eu conheci Jesus, o Espírito Santo veio morar em mim, eu comecei a fazer o bem às pessoas. Eu comecei a tratar melhor as pessoas. E olha que é desafiador. Sabe, gente, eu sempre costumo falar que quando a gente está de dieta, né, para emagrecer, quem precisa emagrecer, diga: Jesus me ajuda. Jesus me ajuda. Eu comecei um processo aí de dieta, de treino pesado há uns 3 meses. Glória a Deus que eu já estou vendo diferença. Vocês também eram para ver, obrigado. Mas esses 3 meses aí de sofrimento, para poder treinar todo dia, comer melhor, me cuidar. Eu sempre costumo dizer, até no âmbito da alimentação, que para mim o problema não é comer frango. Eu amo frango, hoje mesmo eu almocei frango, feliz da vida. O meu problema não é comer batata doce, eu gosto de batata doce. O meu problema não é comer um pãozinho integral, um sanduíche integral com queijo. Eu não morro não comendo isso, eu gosto. O problema é deixar de comer o doce. Diga: Jesus me ajuda. É grave, é difícil, igreja. E assim também eu uso esse exemplo para falar sobre a vida com Deus. O difícil não é vir louvar aqui na igreja não. Quem gosta de louvar? Vocês viram aí o nível do louvor do Videira Music aqui hoje? Meu amigo, tem que respeitar esse louvor dessa igreja. É bom demais louvar. O difícil não é ouvir a pregação não. Se for eu pregando até achar graça, tu ainda acha graça de graça. Não precisa nem pagar stand-up. Eu ver por outro, eu estou divertido. O problema não é ouvir uma pregação não. É bom, é legal ouvir pregação. O difícil é viver o evangelho. O difícil é negar a si mesmo. O difícil é abrir mão do orgulho, é crucificar o teu eu, para que as pessoas vejam Cristo em você. E sabe o que é que o escritor do Novo Testamento falou? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, através de mim, nas minhas palavras, no meu comportamento, nas minhas atitudes. E eu te pergunto, quem é que está vivendo aí em você? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: quem é que está vivendo aí, hein? É você mesmo? É a pessoa ignorante, bruta, chata, egoísta, orgulhosa, que faz acepção de pessoas, que maltrata todo mundo, que tem um olhar arrogante, um passo soberbo? Ou quem está começando a viver aí dentro é Jesus Cristo, que trata as pessoas com amor, que trata as pessoas com graça? Eu encerro essa mensagem hoje perguntando para você isso. Não está nem no esboço, acabou de descer aqui o fax do céu. Fax não, WhatsApp, que fax é muito atrasado. Acabou de descer aqui do céu, pergunta assim escrita: terra, 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 labachéria. Acabou de escrever aqui o mistério. É forte. Quem está vivendo aí dentro? Quem está vivendo em você? É você ou é Cristo? Porque a física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Ou habita em você o teu orgulho, ou habita em você a humildade que habitava em Cristo. Ou habita em você e reina na sua carnalidade, ou o amor e a graça do Senhor Jesus. E eu oro para que você saia desse lugar hoje, lembrando o que Tiago disse no capítulo 2, versículo 26, que assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras também está morta. Saia daqui com algumas frases impactantes na sua mente. Com uma frase que quando eu li esse esboço pela primeira vez me impactou. Que dizer que tem fé não é o bastante. Eu amo a ironia de Tiago. Eu queria ser amigo de Tiago. Quando eu chegar no céu, é uma das pessoas que vai estar do meu GC. Lá no céu é Tiago. Vou convidar ele para o meu GC, as margens lá do rio da vida. O Carlinho também vai estar do meu GC. Quando a gente estiver lá no GC, eu quero o Tiago perto de mim, porque Tiago era irônico. Ele chegou no livro dele e fala assim: vocês dizem que crê um só Deus, que creem em um só Deus. Aí todo mundo, cremos, uau, eu creio, eu sou demais. Aí ele vai lá e manda a paulada. O diabo também crê, Satanás também crê. E ainda digo mais, Satanás crê que estremece. O diabo crê que estremece, porque o diabo viu Deus.
O diabo, ele anda com a cabeça amassada por aí, porque eu não sei se vocês sabem, eu não sei se te avisaram, as desgraças que o diabo anda fazendo no mundo, ele ainda faz com a cabeça amassada, porque a Bíblia fala desde Gênesis sobre a promessa de que a cabeça dele seria pisada, e quando Jesus morre na cruz, o corpo dele é ferido na carne, mas a Bíblia fala em Gênesis, que o Filho do Homem seria ferido no pé, no calcanhar, mas o diabo seria ferido na cabeça. Quando Jesus morreu na cruz, o corpo dele foi todo ferido. Mas quando Jesus morreu na cruz, quando o diabo estava celebrando a morte do Filho de Deus, o corpo de Cristo, completamente desfigurado em uma cruz, de repente no inferno, uma luz brilha. Isso não é o que está escrito na palavra declaradamente, mas isso é as conjecturas que todo pregador faz, e eu faço também, porque eu creio. Que Jesus foi lá no inferno para poder tomar a chave das nossas cadeias. Jesus foi lá no inferno tomar a chave da morte. A gente já cantou: tu és aquele que venceu o pecado, tu és aquele que venceu a morte. Eu quero que você fique de pé aí no seu lugar, lembrando que o diabo está vencido, que Jesus está vivo, mas que você não pode apenas crer em Jesus, você também precisa viver como Jesus te ensina. Não é apenas crer, mas é crer, obedecer, sem fazer acepção de pessoas, sem tratar com favoritismo, sem exaltar alguns e humilhar os outros. Feche os seus olhos e comece a dizer: Senhor, eu creio que tu és aquele que venceu, tu és o mesmo, tu és poderoso, e em ti eu posso ser transformado, eu posso ser mudado. Tu és forte para me transformar, para me libertar. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e exalte o nome